Temos um cenário futuro. A vida após a morte foi comprovada. Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar de um assunto muito importante relacionado à experiência de quase-morte. Se um dia a ciência, se um dia a medicina comprovar ou admitir que a EQM é de fato um fenômeno autêntico e real, quais as implicações disso? A comprovação da vida após a morte terá implicações pessoais e sociais? Como as pessoas irão lidar com essa situação? Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal se o teu interesse for por temas como experiência de quase-morte, temas transcendentes e a expansão da consciência de um modo geral. Então curta esse vídeo e se inscreva no canal para que você fique cada vez mais esclarecido. Indo direto ao tema de hoje, e se a ciência um dia comprovar com 100% de certeza que as experiências de quase-morte realmente não são nada de alucinação, não são delírio? Bom, isso eles já sabem que não é. Mas comprovar que existe vida após a morte, que é um dos meios, uma das funções primordiais que a EQM está se propondo de um modo geral para o mundo, como é que ficam as coisas? Como é que ficam as pessoas? Quais os impactos que isso vai gerar na sociedade, na gente e na população como um todo? E vale frisar que esse vídeo aqui traz probabilidades daquilo que pode acontecer. Ainda que muitas coisas que eu fale aqui você não concorde, você não aceite, mas não importa. A questão é a gente fazer um exercício de poder identificar a natureza humana. Como que as pessoas podem reagir a uma notícia tão impactante, tão séria quanto essa. Então eu não tive nenhum fenômeno da pré-cognição ou premonição, que é esse acesso ao futuro provável. Tudo aqui está baseado em análise e em possibilidades que podem ou não se concretizar com o passar do tempo ou com o passar das décadas. E o primeiro ponto, caso futuramente a vida após a morte seja comprovada, como a própria ciência vai digerir e lidar com esse tipo de informação? Como que os cientistas vão agir a partir de então? Aí é que fica um primeiro questionamento. Já que a ciência e os cientistas estão baseados em fatos, estão baseados em pesquisas sérias que podem ser replicadas, uma vez que se diga, olha, a vida após a morte é um fato, como é que os cientistas vão lidar com isso? Eles vão aderir de forma rápida, de forma fácil, ou haverá resistência? Porque existem cientistas materialistas, cientistas religiosos, cientistas que fazem ciência, mas que pessoalmente têm uma forma de uma abordagem de poder olhar a ótica das coisas, de poder entender o universo de um modo então particular. De qualquer forma, esse anúncio vai trazer uma série de implicações que devem ser mexidas na ciência como um todo. Esse é o ponto central. Não é só uma mera afirmação, não é uma mera comprovação. Ao entender que a vida continua após o descarte desse corpo físico, desse corpo biológico, entenda, toda a ciência precisará ser revista. A própria medicina, a biologia, a física. Então, por exemplo, como é que as outras dimensões influem ou influíram, por exemplo, no surgimento do cosmos, ou no Big Bang? E essas outras dimensões, elas influenciam também na dimensão material? Elas influenciam no tempo, no espaço, nas energias, no universo como um todo? Só de a gente pensar em questão de múltiplas dimensões e a física atual, que lida a princípio com uma única dimensão, apesar de ter vários outros teorias e hipóteses que já admitem uma 11ª dimensão, ou que seria de fato uma nova dimensão, um novo tempo, um novo espaço, com novas leis físicas. Então olha só a implicação que isso vai trazer. A física toda precisará passar por uma revisão, precisará passar por uma nova ótica baseada nas novas descobertas. A própria questão do nosso corpo físico.
Se a gente comprova que há algo que sai dele, que há uma consciência, que há outros corpos onde nós podemos nos manifestar em diversas outras dimensões, como é que esses corpos interagem entre si? Como é que eles lidam com o corpo físico? Eles trazem saúde? Eles podem predispor doenças? Enfim, entende que é um novo campo, um novo imenso campo de pesquisa que toda a área médica não poderá ou não deverá fechar os seus olhos para isso? A área de humanas também precisará ser revista, assim como as exatas, enfim, tudo precisará ser refeito. A ciência passará por uma fase nova de florescimento ou de saída do casulo, onde a gente sai então de uma ideia, onde vivemos numa monodimensão, ou numa dimensão única, com uma vida que não se sabe o que existe após ela, e no entanto passaremos aí para uma nova realidade, onde descobriremos que existem outros seres, outros planetas, vida após a morte, outras dimensões, vidas passadas e assim por diante. E como que a ciência vai se aprofundar nesses assuntos? É ou estudando a própria experiência de quase morte, ou adivinhem, como eu sempre falo e repito nesse canal, é o aprofundamento das experiências fora do corpo. Você sair do seu corpo com lucidez, com consciência, sabendo o que está fazendo na tua casa ou num laboratório, vai ser a ferramenta, o mecanismo mais sério para você poder descortinar, desvendar ou tirar esses véus que encobrem a realidade e que nos fazem entender então o mundo ou o universo como é de forma turva, de forma obscura. Um indivíduo conseguindo sair do próprio corpo com lucidez e trazendo informação, provavelmente vai ser uma nova área de pesquisa que vai elucidar e iluminar o nosso caminho a partir de então. E existe uma outra área que será profundamente abalada com a comprovação da vida após a morte, se ocorrer com o EQM, que é justamente a área religiosa. Como a maioria deve imaginar, a religião, os religiosos não vão simplesmente dizer, ok, existe vida após a morte e nós estamos certos. Não. A própria religião tentará se adaptar. Por quê? Porque não existe nenhuma linha religiosa hoje que combina ou que abarca a própria experiência de quase morte. Nenhuma religião trata ela com seriedade, nenhuma fala de torno de luz, nenhuma fala de experiências fora do corpo e de todo aquele cabedal de informações e possibilidades que ocorrem a partir das experiências de quase morte. Então, qual religião está mais alinhada com essa realidade? Nenhuma. Elas vão desistir? Claro que não. Se bobear, vão até usar subterfúgios, como por exemplo, aquela frase solta que diz: a casa de meu pai tem muitas moradas. Hoje tem um contexto próprio, mas naturalmente se tentarem ou se comprovarem essa existência cientificamente, vão usar isso para tentar dizer que a religião está certa, que ela diz que existe um paraíso, que existe uma vida além dessa material, então eles vão achar que estão certos. Mas veja bem, a realidade é uma que não necessariamente combina com o jeito que é apresentado pelas mais diversas religiões. O exemplo mais claro que dá para dizer é como se fosse a caverna de Platão. Sabe aquele exemplo que diz que a pessoa está ali numa caverna vendo apenas sombras, interpretando a realidade baseado em algo que é simplesmente uma caricatura do que realmente está acontecendo, do que realmente a realidade é? E é assim que a gente vê a própria religião. Ela fala que existe vida após a morte. Sim, mas o jeito que ela identifica é diferente do modo como a pessoa que passa pela EQM vê. Boa parte das grandes religiões do planeta, por exemplo, não admitem as múltiplas vidas ou vidas passadas, ou o fato que estamos aqui renascendo continuamente como forma de lapidar e de crescer evolutivamente ou espiritualmente, internamente. A grande parte trata como sendo uma vida única, porque isso traz diversos benefícios, medos e é uma forma até de controle. E como que essas linhas vão agir em decorrência de uma comprovação de que a vida não é única, de que existem outros corpos, outras vidas, outras possibilidades de existência? Dizem que tem um paraíso, mas na verdade não existe um paraíso único. Existem muitas comunidades extrafísicas de todos os níveis, existem milhões delas,
para todos os tipos de gosto, para todo tipo de capacidade, de nível de evolução. Então não existe um céu único, existem muitas distorções que foram feitas com o passar dos séculos, ou muitas interpretações equivocadas daquela realidade que até muitos conseguiram observar, mas de fato não entenderam na sua totalidade ou na sua profundidade. E repito, a experiência de quase morte não é coerente ou não embasa nenhuma religião atual. Basta você observar como essas linhas religiosas atualmente tratam ou lidam com o próprio fenômeno da saída fora do corpo, chamada de viagem astral, desdobramento ou projeção consciente, que é um termo novo, termo técnico. Então a saída do corpo, eles admitem? Não, eles menosprezam, dizem que não existe, que é alucinação, alguns falam que é coisa do demônio, mas enfim, há um descaso total em relação às experiências fora do corpo. Pouquíssimas falam ou trabalham de alguma forma nesse sentido. E quando o fazem, ainda está abarrotado às vezes de misticismos e de outros processos que, infelizmente, não ajudam muito. Agora, olha que situação complicada. A religião vive de dogmas, ou seja, vive de verdades absolutas. Se ela mudar seus dogmas, se ela mudar suas verdades, ela entra em descrédito. E se ela não mudar, baseado nos fatos, nas descobertas, ela cai em desuso. Uma situação tanto quanto complexa. Uma terceira área que seria profundamente impactada com essa comprovação científica da vida após a morte, e uma das mais preocupantes, ao meu ver, é a área política. Então não é nada impossível de que grupos políticos ao redor do mundo possam dizer que a experiência fora do corpo é algo proibido, ou que deva ser reprimida ou coibida. Então os políticos podem dizer que isso ameaça a sociedade. Até porque a política lida com muitos interesses obscuros por trás dela, como as próprias questões financeiras, industriais, religiosas e assim por diante. Então a política, que ainda hoje é muito suja, que é um mar de lamas, independentemente do partido, da linha ou da visão que aquele grupo tenha, ainda é uma área muito complicada, ainda é uma área suja e um dos grandes entraves da humanidade como um todo, porque há muitos interesses de poucos que acabam influenciando a grande massa de nós que tentamos evoluir e crescer, mas que esses grupos que se interessam muito por poder e dinheiro ficam tentando manter privilégios e fortalecer certos interesses obscuros. Então não seria nenhuma surpresa se esses políticos proibissem temas relacionados à EQM, a experiência fora do corpo, e nós voltássemos então a uma era sem liberdade, onde esses assuntos teriam que ser tratados de forma escondida, de forma oculta, para evitar justamente perseguições políticas, sociais e assim por diante. Seria terrível se, em vez da liberdade que temos hoje, tivéssemos que nos voltar novamente para a era do obscurantismo e do esoterismo, no sentido de ser tudo fechado, tudo oculto e tudo secreto. Então esperemos que os políticos não atrapalhem tanto como eles fazem em geral em tantas outras áreas humanas. E podemos esperar sim, dessa classe tão sem coerência, uma tentativa de fazer com que à força a nossa sociedade global não mudasse. Uma tentativa de fazer com que tudo fique da mesma forma e que esses achados, que esses experimentos comprovatórios da vida após a morte simplesmente fosse enterrada por manobras políticas. Tomara que eu esteja profundamente errado. E vão ter mais dois grupos que vão ter muitos problemas ou muitas dores de cabeça com essa possível comprovação da vida após a morte. Um deles são os materialistas, as pessoas que, para elas, não existem nada além do que é material, daquilo que é físico, que elas podem ver e tocar. E outro ponto, outro grupo, é justamente aqueles que não aceitam nada além do seu achismo, além daquilo que eles admitem como realidade. Então esses dois grupos, os materialistas e aqueles que não aceitam a verdade, vão ficar sempre ali, batendo na mesma tecla, insistindo nas suas opiniões e nos seus achismos. Porque para esse tipo de grupo,
Não importa o que você fale, não importa as provas que você apresente, eles sempre vão continuar apenas acreditando e vendo aquilo que eles querem ver. Mas é claro que esse tipo de alienação existe também em outras áreas. Vão ter cientistas que não vão aceitar, não importam as provas que você coloque. Vão ter religiosos do mesmo jeito e políticos da mesma forma. Então, quando a pessoa de fato tem uma teimosia, tem uma alienação, tem um medo de mudança muito profundo, que é chamado de neofobia. O que é neofobia? É um medo novo. Quem não quer mudar, você acha que essa pessoa vai admitir ou vai aceitar com que de uma hora para outra diga, olha, existe vida após a morte e não é do jeito que a gente está acostumado. Não é do jeito que as tradições vêm contando com o passar dos séculos. As pessoas não vão aceitar isso. Não importa o que diga, não importa o que aconteça, elas sempre vão negar e sempre vão ficar insistindo de que tudo isso é bobagem, mas que a visão delas, seja ela qual for, essa sim que é a verdade suprema do universo. O seu modo de ver é sempre visto como sendo único e correto. Não admitem nada que vá ao contrário daquilo que pensam. Então, não sabem se frustrar, não sabem ter criticidade, não sabem ter opiniões divergentes em relação àquilo que pensam e agem. Por isso esse grupo vai passar o resto da vida fingindo que não vê, que não escuta e que não sabe. Infelizmente. No entanto, há um certo grupo, que eu faço questão de enfatizar aqui, que provavelmente vai ser aquele menos afetado ou que vai ter menos problemas, que é justamente dos universalistas. Ou seja, as pessoas que guiam a sua vida baseado em evidências, sem paixões doutrinárias, religiosas ou filosóficas. Então a pessoa segue a parte racional, sem com que o seu lado emocional piore tudo. Então o indivíduo universalista não é aquele também que aceita tudo, que tudo está certo, que tudo que for místico, esotérico ela aceita, está tudo bem. Não. Ser universalista é ver o que existe em outras áreas e admitir para si em função da própria experiência, em função daquilo que vê que pode de fato ser o melhor. E uma característica desse grupo mais universalista é justamente o contrário da neofobia, como eu disse há pouco, que é o medo do novo. Então esse grupo tem a chamada neofilia, que é justamente o gosto por coisas novas, o gosto por mudanças, sabe? Essa postura de você estar sempre se reciclando, sempre se renovando, sempre mudando. Isso é muito interessante. Então uma pessoa menos rígida, mais aberta para coisas novas, para conhecimentos que vão frutificar, essas tendem a ter uma postura muito melhor. Então o universalista ele não vai defender uma religião única, ele não vai defender um partido, ele não vai defender uma visão apenas, sabe, limitada da realidade. Ele está mais expandido em relação às outras questões. Agora uma coisa importante colocar, e que inclusive está dentro desse processo do universalismo. Qual é a área humana hoje que ela é mais coesa, que ela é mais coerente com o que as experiências fora do corpo e com o que as experiências de quase morte apresentam? Já pararam para pensar nisso? É o budismo? Não é. É o hinduísmo? Não é. É o cristianismo? Também não. É a filosofia? Não. Política? Menos. Ciência? Nem tanto. Então eu vou dar aqui uma dica para vocês, para que você pesquise, para que você veja por si mesmo se tem razão ou não. Mas uma sugestão que eu dou para você é estudar a ciência da consciência ou a conscienciologia. Existe inclusive dentro dessa conscienciologia uma especialidade chamada de projeciologia, que é a ciência que estuda justamente o quê? As experiências fora do corpo do ponto de vista científico. Então a área que está mais alinhada com esses processos de EQM e de experiência fora do corpo atualmente é essa própria conscienciologia, mas isso é uma análise minha. Fica a critério teu estudar, pesquisar e descobrir por si mesmo. Mas em relação a você, qual dessas áreas aqui citadas que tem mais ligação contigo atualmente? É a ciência? É a religião? É a política? É o materialismo? Ou agnosticismo? Enfim, o ateísmo? Como é que você está lidando com tudo isso? Ou você está na área do universalismo? Enfim, conta aqui nos comentários como é que você está agora. Como é que você vê esses impactos futuros? Como você acha que vai ser o impacto? Como é que você acha que as sociedades vão reagir? Você pensa assim como eu, de que a maioria das pessoas vai ter resistência, que elas não vão admitir
Vão achar que é mentira, vão achar que é fake news, vão achar que estão exagerando, que tem alguma conspiração por trás? Será que essa resistência de fato vai se concretizar? Ou será que, surpreendentemente, a grande maioria das pessoas vai admitir, vai abraçar e vai aceitar isso naturalmente? Conta aqui nos comentários como que você pensa que vai ser. E para finalizar, gente, é importante colocar o seguinte: eu dou muito valor para a experiência de quase morte ou pré-QM, justamente porque ela é uma porta, ela é uma grande ferramenta que vai tornar capaz, o que tende a fazer com que essa comprovação na vida após a morte de fato aconteça do ponto de vista científico. Isso é muito sério, porque eu posso ter experiências fora do corpo desde cedo, você pode, cada um pode, mas isso ainda é uma experiência muito individual e eu não tenho como provar para você que aquilo é real. Você pode dizer que aquilo é falcatrua, que eu inventei, que eu exagerei, que eu já sabia alguma coisa, algum resultado anteriormente, enfim, sempre há uma forma de desacreditar aquele conteúdo falado. Agora, quando você comprova cientificamente e a EQM está caminhando para essa prova, isso vai ser uma mudança drástica, tem que ser uma transformação profunda no modo como a gente age em relação a tudo. E é justamente essa postura que eu vejo como sendo a mais madura de todas. Bem, eu fico por aqui. Espero que esses assuntos possam ter trazido muitas reflexões e indagações para você. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima. Valeu!